A morte de uma jovem em Blumenau por uma bactéria, uma superbactérica, logicamente causou preocupação em todos. A estudante de biomedicina Damile Beatriz da Graça, de 18 anos, morreu há uma semana vítima da Staphylococcus aureus. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, nós convidamos a médica infectologista, a doutora Carolina Ponzi. Doutora, muito obrigada pela participação, é sempre um prazer recebê-la aqui com a gente. É um prazer estar com vocês aqui, Fábio. Vamos lá. Esse nomezinho, Staphylococcus, eu lembro de ter estudado no colégio, nas nossas aulas de ciências, depois biologia. Ele é comum, né? Porque pelo que eu li, ele é mais comum do que a gente pensa. Explica um pouquinho pra gente. Então, o Staphylococcus aureus, ele é uma bactéria que está na nossa pele. As pessoas não sabem, no nosso corpo a gente tem muito mais bactérias do que células nossas, né? Então as bactérias convivem conosco e muitas delas, inclusive, são do bem. A gente precisa delas para viver. E o Staphylococcus, ele está na nossa pele. Ele é de todo mundo? De todo mundo. Na nossa pele, na pele dos animais. Então é uma bactéria muito comum que causa infecções, que algumas vezes são infecções localizadas, como os furúnculos, por exemplo. Os abscessos cutâneos, mas em algumas pessoas, em determinadas situações e dependendo de algumas características dos estafilococos, podem causar infecções muito graves, com sepse, choque e, infelizmente, morte. Foi o que aconteceu com essa menina? Chegou a dar uma olhadinha lá, a parte de uma acne, né? Uma espinha? É, uma espinha, né? O que acontece? A gente tem uma lesãozinha na pele, abre um furinho, um buraquinho, e essas bactérias que estão na nossa pele têm a capacidade de invadir os tecidos, de entrar por ali, causam uma destruição tecidual local e algumas vezes caem na corrente sanguínea, que é o que popularmente se conhece como infecção generalizada, infecção no sangue, e aí esses quadros mais graves acontecem. Tá, então assim, por exemplo, se eu tenho uma acne, né, como eu tenho uma minha aqui, eu posso dizer que ela está infectada também, só que daí eu tô com a imunidade boa e não aconteceu nada? Como que funciona? Assim, porque daí as pessoas hoje querem saber daí para se proteger, né? Claro. Que é a preocupação. A acne em si, a acne propriamente dita, é causada por uma bactéria chamada Propionibacterium acne, que é um bichinho diferente, mas que também está na nossa pele. O que acontece? Muitas vezes a gente cutuca a espinha, né? Adora espremer um cravinho, né? Até botar a unha. Aí a gente faz o bichinho entrar, faz os estafilococos ou outras bactérias da nossa microbiota cutânea entrarem. E aí sim causam os abscessos, as celulites, os furúnculos, né? Que popularmente se conhecem como licenços, né? Uhum. É assim que acontece. E aí qual é o sinal de ter atenção, né? Por exemplo, essa menina depois já apresentou febre, né? O que a gente tem que ter atenção, né? Já que é tão comum. As infecções localizadas, geralmente elas cursam com dor, com vermelhidão, com calor ali no local onde está infectado. Quando a pessoa começa a ter sintomas sistêmicos, então uma prostração, uma queda do estado geral, calafrios, tremores, febre, significa que já tem uma resposta sistêmica, que essa infecção não está provavelmente mais somente localizada ali no tecido cutâneo, né, ou no subcutâneo. Então precisa ser avaliada realmente por um médico para ver se tem alguma gravidade maior ou não. Pois é, a gente estava falando aqui antes, durante o intervalo, né, estava falando com a doutora Carol, que como é que os médicos estão, né, tipo, eu sou mãe, né, e aí minha filha está lá com gripe. A gente se assusta, porque é tanta coisa hoje, o que a gente faz? Vai direto para o médico, espera um pouquinho, né? Porque tudo tem febre, né? Tudo dá febre, tudo dá dor no corpo, e aí? Então, os médicos que nos ajudem. Eu estava falando aqui para a Fábio que, na verdade, essa é a vida do infectologista. A diferença é que hoje a gente tem informações, a gente tem acesso, a população tem acesso à informação, então acha que tem coisas novas, né? Tipo a febre maculosa. A gente conhece febre maculosa há muitíssimos anos. Então, na verdade, a gente tem que ter bons hábitos, né? Estava se falando de sistema imunológico, como se prevenir, como se cuidar. Nós temos que ter bons hábitos, né? A higiene de mãos é o principal deles. Uma boa alimentação saudável, exercício físico, exposição ao sol, manter a carteira de vacinações em dia, porque para muitas dessas doenças existe vacina, que é uma maneira fabulosa de se prevenir várias doenças. E lógico, se conhecer o próprio corpo, né? A gente ter o nosso check-up em dia, né? Fazer as nossas avaliações anuais, isso tudo ajuda muito. Não fumar, né? Ser feliz, amar, ser amado, então essas coisas ajudam também. Ó, a Glória está participando aqui com a gente. Recomendações para evitar essa bactéria? Higiene e não cutucar a feridinha, né? Não se arranhar, deixar o corpo fazer a sua cicatrização sem traumatizar, sem traumatismos, manter higiene, né? Se tiver alguma lesão, algum corte, algum machucado, deixar limpinho, sequinho, né? Se precisar usar curativos,
usar de maneira adequada e ficar de olho, ver se a coisa começa a estar mais demorada para cicatrizar, começa a ficar vermelha, inchado, dolorido, alguma coisa errada tem, e aí tem que procurar ajuda. E manter a imunidade em alta, então, Exatamente. como a gente estava falando antes. Exatamente. E aí, como eu te perguntei ali, né, em que momento procurar pronto-socorro, pronto atendimento, como que a gente faz? Não é por qualquer cortezinho, qualquer arranhão que a gente procura médico, né? Mas esses sinais, principalmente em crianças pequenas, né? Tu falou da tua filhinha, quando a criança começa a ficar, por exemplo, mais irritada, para de comer, né? Ou a pessoa adulta mesmo, o idoso, cai o estado geral, fica mais prostrado. Febre é um sinal muito importante, né? Que a gente precisa sempre... A febre, ela é um sinal de alerta, de defesa do nosso organismo, né? Opa, alguma coisa não está certo aqui. Então, nessas situações, a gente precisa ter atenção e procurar atendimento, né? Para ter certeza que está tudo ok, ou se não estiver tudo ok, poder ser diagnosticado, poder ser tratado adequadamente. Carol, o que mais preocupa hoje o setor da infectologia? As gripes? Eu sei que é um outro assunto, mas aproveitar a tua presença aqui para a gente dar esse alerta. Nessa época, dando as infecções respiratórias, né? A gente está tendo, inclusive, um estado de emergência em Santa Catarina, né? Por causa da falta de leitos de terapia intensiva, de UTI, e é por conta das infecções respiratórias. Além da Covid, né? Que está entre nós aqui, mas não é mais aquela emergência toda, mas a gente tem a influenza, que é a gripe, para a qual existe vacina, e nas crianças pequenas, as bronquiolites por vírus sincicial respiratório. Então, nessa época do ano, as infecções respiratórias nos preocupam, porque a gente sabe que é o que lotam os hospitais, os pronto-atendimentos e os consultórios. E a prevenção é o que a gente estava falando antes, sempre a mesma prevenção. É chover no molhado, né? Ambientes bem arejados, higiene de mãos, etiqueta da tosse. Se tiver doente, fica em casa para não disseminar esses patógenos, esses vírus para outras pessoas. Manter as vacinas em dia. Pois é, vacina é bom bater porque está baixo ainda, né? Estamos abaixo no estado todo, né? Infelizmente, em alguns grupos de risco para influenza, inclusive, né? Então, a gente não alcançou as metas de vacinação. Então, a vacina está disponível, ela é gratuita, né? Já está gratuita para toda a população, não somente para os grupos de risco, os grupos prioritários, né? Não tem por que não se vacinar. Doutora Carolina Ponzi, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que o seu tempo é corrido, né? Principalmente com todas essas doenças hoje, tanto atendimento. Uma boa semana, até uma próxima. Para todos nós, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada.